Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Biologia, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. A aula de hoje é a número 23, Objetos de Conhecimento Principais, Biomas Mundiais, detalhamento do objeto tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, savanas, pradaria e deserto. Então, vamos começar? Então, estamos de volta para apresentar a vocês os biomas mundiais. Considerando aí que vocês vão fazer uma viagem pelo mundo todo, tentem imaginar o globo terrestre enquanto a gente faz essa caminhada conhecendo os principais biomas do mundo. Bem interessante o nosso conteúdo hoje, bem rico, e é uma verdadeira jornada pela diversidade da Terra, considerando aí o clima, considerando os animais, que são a fauna, representada pela fauna, a vegetação e algumas curiosidades que estamos trazendo aí para vocês. Agora, eu quero que vocês fiquem atentos para um VT introdutório, aquele VT que vai resumir o nosso conteúdo. Façam as suas anotações, que durante a nossa aula a gente vai discorrer sobre os conteúdos passados nesse VT. Vamos lá. Quando observamos a natureza ao nosso redor, é fácil reconhecer os seres vivos que a habitam. No extremo norte e sul do planeta, encontramos a tundra, um vasto e gelado deserto de gelo e neve. Aqui, renas correm livremente entre musgos e líquens, em um ambiente desafiador, mas belo. Mais ao sul, a taiga se estende por vastas áreas com suas florestas de coníferas, que se estendem até onde os olhos podem ver. Ursos pardos caçam pacientemente enquanto águias douradas planam nos céus, em um cenário de pura serenidade. Nas regiões temperadas, as florestas exalam uma beleza única. Aqui, entre as folhas largas e as copas das árvores, uma rica diversidade de vida prospera. Veados pastam pacificamente enquanto esquilos saltam de galho em galho. E agora, adentramos a majestosa floresta tropical, o coração verde do nosso planeta. Sob a densa vegetação, uma sinfonia de vida ecoa com macacos saltando de árvore em árvore e aves exóticas colorindo os céus. Nas vastas savanas, a vida é uma dança constante entre predadores e presas. Aqui, leões caçam suas presas enquanto elefantes caminham em direção aos riachos, criando um espetáculo de harmonia e equilíbrio. Nas pradarias, vastos campos de gramíneas, ondulantes, se estendem até onde a vista alcança. Bisões pastam tranquilamente enquanto falcões pairam no céu em um cenário de beleza e serenidade. E por fim, chegamos aos desertos, onde a vida floresce apesar das condições extremas. Aqui, cactos se erguem contra o sol escaldante, enquanto serpentes deslizam pela areia quente em um verdadeiro oásis de sobrevivência. Assim, vemos que nosso planeta é verdadeiramente um lugar de maravilhas e beleza, onde cada bioma é único e especial, contribuindo para a riqueza da vida na Terra. Então, estamos de volta depois dessa viagem breve, mas tão linda, pelas paisagens que vão formar o bioma do mundo, os principais biomas, que eu vou convidar vocês agora para a gente entender um pouquinho sobre cada um deles, a começar pelo conceito de biomas. O que é um bioma? O bioma é uma comunidade ecológica extensa, caracterizada por uma combinação única de clima, solo, vegetação e fauna. É como um grande mosaico natural, com cada peça representando um conjunto de características interligadas que definem a vida em um determinado local. Então, nós conhecemos aí o conceito de biomas e, para que vocês entendam melhor, não existe uma delimitação geográfica. Quando você quer fazer o estudo de um determinado bioma, se colocando no lugar de um pesquisador,
você vai delimitar a sua área de estudo, a princípio. Então, se você quer entender um pouquinho sobre os biomas do mundo, você toma como referência os principais biomas que nós veremos aqui na nossa aula. Mas quando você quer delimitar uma área geográfica, você vai perceber que existem dentro de biomas outros biomas, né, formando determinados ecossistemas. Então, esse conceito de bioma ele é muito relativo e isso está relacionado com a sua área de pesquisa, para que vocês entendam que ele não está engessado numa determinada área, né, dividida politicamente, por exemplo. Então, a gente vai fazer essa viagem, como eu falei para vocês, observando cada bioma desse e tentando imaginar eles dentro da nossa biosfera, tá bom? Então, nós vamos começar agora essa viagem. A começar aí pela tundra. Tundra é um bioma, bem diferente esse nome, né? Para algumas pessoas já deve ser conhecido, para outras não. Ela é um bioma bem frio, mais frio de todos que existe no planeta Terra. E possui uma temperatura média anual sempre abaixo de zero, né? Ou inferior a 5 graus, que é onde fica mais quente nesse local, para vocês terem uma ideia do quanto ele é frio. Ele está localizado próximo aos polos norte e sul. A neve profunda e fria torna a vida da tundra muito difícil, fazendo com que os animais precisem se adaptar e sobreviver nesse clima que é inóspito, né? Alguns desses animais têm um pelo grosso, que fica branco durante o inverno, enquanto que outros encontram lugares para hibernar durante os meses mais frios, né? Para se ter ideia, até mesmo as plantas possuem seu mecanismo de defesa. Mesmo que congelem, enquanto estão florescendo, algumas plantas da região continuam a se desenvolver e produzem sementes. Mas o que eu quero que vocês entendam como característica, a gente vai assinalando, falando um pouquinho sobre o que é o clima, qual é a sua localização, qual é a sua vegetação, começando aí pelo clima, né? Clima frio e seco. Esse clima frio e seco chega a temperaturas negativas na maior parte do ano. E a vegetação ela vai ser composta por musgos. A gente viu aí a representação de musgos num determinado momento, quando falamos sobre o reino das plantas. Líquens, que é uma associação de fungos com musgo, e plantas rasteiras, adaptadas ao clima de frio extremo. Nós temos aí a fauna também, que vai ser representada pelos ursos polares, lembre dos pelos grossos, raposas do Ártico, focas, lemíngues, que são uma espécie de roedores, e aves migratórias. Então, esses animais eles estão adaptados para esse local, lembrando que eu acabei de falar que alguns vão possuir uma pele muito grossa, né, um pelo característico dessa adaptação para esse clima extremo, nesse ambiente que eu falei para vocês, inóspito, né? Muito difícil a gente ter uma grande diversidade de animais por conta da adaptação ao clima. E para a gente conhecer mais um pouquinho aí, nós temos a curiosidade sobre a tundra, né? Que ela é um bioma frio, como eu falei para vocês, com permafrost, que é um solo congelado e longos períodos de escuridão no inverno, inclusive. E em relação ao planeta, né, aonde esse bioma está localizado no planeta, tem uma influência que é a leve inclinação da Terra em relação ao seu próprio eixo, que vai fazer com que algumas regiões não tenham sol durante meses. Isso mesmo. Algumas comunidades que ainda conseguem viver, comunidades de pessoas, né, que conseguem viver naquela localidade, né, e embora seja muito inóspito, né, elas conseguiram sobreviver, elas sobrevivem a longos períodos no escuro, isso mesmo.
Mas em relação a isso, elas vão ter, por causa da inclinação da Terra, algum momento que elas também vão ter longos períodos de iluminação, né, onde a incidência solar vai ser constante também. Isso é uma outra curiosidade de pessoas, né, de comunidades que vivem nesses locais chamado tundra, né, nesses biomas inóspitos, como eu falei para vocês. Mas, continuando aí a nossa viagem em relação aos biomas, se você entender direitinho, né, que a gente está falando de cima para baixo, do polo norte do planeta, né, imaginem aí mais uma vez essa nossa viagem, olhando o planeta, né, olhando o globo terrestre do polo norte até a região próxima ao Equador. O próximo bioma que vai ser apresentado aí, que fica muito próximo dos limites da tundra, vai ser a taiga, né? A taiga, que é o outro bioma, está localizado ao sul da tundra, olhando de cima para baixo, o globo terrestre, principalmente no hemisfério norte, uma vez que boa parte das terras estão no hemisfério norte. Então, a gente vai ter uma grande quantidade de biomas presentes nesse local e uma variação muito grande também. E a taiga, ela possui um clima frio e úmido, com verões amenos e invernos rigorosos. Tem também uma vegetação de floresta de coníferas com árvores como pinheiros, abetos e cedros. Sim, algumas espécies de cedros. Inclusive, essa vegetação, que já é um pouco diferenciada da que foi apresentada anteriormente. Anteriormente era mais da vegetação rasteira, né? São vegetações baixas, né? Aqui na floresta de taiga, já vamos ter vegetação com árvores extremamente altas. As coníferas, tem algumas representantes delas que chegam até mais de 100 metros, né? Que são as sequoias, que vão estar presentes aí dentro desse bioma. Então, existe uma característica interessante desses indivíduos aí, que é a formação da copa, né, da vegetação, e a espessura da folha desse vegetal, que vão estar adaptados à variação do clima nesse local, né, que embora seja bastante frio, já vai conter uma diversidade de flora e também de fauna, né? Na fauna, nós vamos ter aqui os alces, os lobos, os linces, teremos também ursos pardos, raposas e aves como pica-paus e corujas. Então, nós vamos ter aqui, olha, em relação ao anterior, uma fauna com uma representação muito maior. A característica, aliás, a curiosidade que eu trago aqui da taiga é que ela é o maior, olha só, o maior bioma terrestre do mundo, não estou falando de diversidade, tá? Mas de extensão, conhecido como floresta boreal. E ela não está só localizada num local específico num país, né? Ela vai estar distribuída em relação ao hemisfério norte e em vários países, né? Abrangendo aí os continentes norte-americano, a Euroásia. Então, ela vai ter uma abrangência maior em termos de extensão, mas ela vai ter umas características um pouco diferenciadas de outros biomas que a gente está trazendo com relação à extensão e em relação à diversidade. Então, para darmos continuidade aí, vamos falar sobre a próxima floresta, que é a floresta temperada. Então, a floresta temperada, ela está localizada entre as latitudes médias, né, medianas do hemisfério norte e também do hemisfério sul. Aqui na floresta temperada, para a gente ter uma ideia em relação ao globo terrestre, elas ficam muito próximas dos trópicos de Câncer e trópicos de Capricórnio, para vocês terem uma referência de localização em torno do globo terrestre. Então, elas vão ter representação tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, nesse caso. E trago para vocês como característica o clima, nesse caso aí o clima temperado, que recebe o nome por conta, né, a floresta recebe esse nome por conta do clima, com 4 estações bem definidas, que são as estações que nós conhecemos como primavera, verão, outono e inverno. Nós vamos ter aí uma vegetação
com florestas decíduas. O que é floresta decíduas, professora? São florestas com árvores que perdem as folhas no outono. E também nós temos uma representação ainda de coníferas, tá, gente? Lembrando que quando você está estudando o bioma, como eu falei para vocês, não tem uma delimitação geográfica onde começa uma e termina a outra. Nós vamos ter áreas que vão ser áreas comuns, onde uma inicia e outra termina, elas são áreas intermediárias, então nós vamos ter a presença de indivíduos que transitam entre esses dois biomas, como as coníferas, que eu falei anteriormente na taiga. Nós temos também uma fauna, aqui eu já posso dizer para vocês que vai ter uma diversidade maior em relação à fauna anterior. Alguns representantes que eu trago para vocês, veados, lobos, raposas, coelhos, temos esquilos, aves como tordos e beija-flor, que já começam a aparecer aqui, né? E beija-flor tem uma grande variação, ele já vai buscar, uma espécie que já vai buscar climas que já são próximos de climas mais quentes, ele não se adapta em climas muito frios, então aqui a gente já entende que a floresta já tem um clima diferenciado, onde esses indivíduos estão adaptados. E aí eu trago para vocês como curiosidade que a floresta temperada ela vai ser rica em biodiversidade e vai abrigar importantes áreas de produção de madeira e produção agrícola. Só para vocês terem uma ideia, né? Como tem bastante coníferas na vegetação, como nós temos bastante coníferas, as coníferas, duas espécies em específico, elas são muito utilizadas para se extrair celulose e produzir um material que vai servir de subsídio para papel, por exemplo, né? E também vai ter o uso dessa madeira, né, para fins diferenciados, né? Produção de móveis, vai ser utilizado em estruturas grandes de prédios, né, como base. Em alguns lugares, em algumas comunidades, elas são bastante utilizadas na sua estrutura física. Então, nós temos aí a representação muito grande dessas florestas de coníferas dentro dessas áreas temperadas, que leva um nome, a floresta, o bioma, na verdade, por conta do clima temperado, tá bom? Então, nós, continuando aí a nossa viagem pelos biomas, vamos entender aí o próximo bioma, que é a floresta tropical. Essa floresta tropical, ela está mais dentro da nossa realidade, do nosso contexto, né? Lembrando que nós temos referências muito importantes aqui na América do Sul. Então, a floresta tropical, né, a localização dela são regiões próximas ao Equador. E como eu falei para vocês, exemplos importantes da América do Sul, nós temos aí o bioma amazônico, né, a floresta amazônica, a Amazônia e a Mata Atlântica. São duas florestas com uma representação muito boa dentro da América do Sul, e em específico, duas delas presentes dentro do território brasileiro, uma em sua maior parte a outra totalmente, e trago como característica delas aí o clima, né? Começar pelo clima. O clima, ele é quente e úmido. Clima quente e úmido com chuvas abundantes durante o ano, né? Tem bastante chuva, a precipitação é muito alta aqui. Chega a ser mais ou menos mais de 1.000 milímetros ao ano, a precipitação né, nesse território, nesse bioma tropical. A vegetação vai ser de floresta densa e rica em biodiversidade, com árvores grandes, né, de porte grande, e várias camadas de vegetação, que podem ser vistas quando a gente faz o estudo através de sucessões dentro da vegetação. Nós vamos ter aí uma fauna bastante rica também, lembrando que quanto mais a vegetação tenha uma representação grande de diversidade, mais vamos ter animais também adaptados, né? Existe uma ligação evolutiva que se aproxima muito da diversidade de fauna e flora nesse local. Teremos os macacos, teremos jacarés, onças, preguiças,
cobras, aves como arara e tucanos, e uma grande diversidade de aves presente nesse local, tá? Então, elas têm essa característica, as florestas tropicais, de possuírem diversidades tanto de fauna quanto de flora. Temos representação na África, temos representação na Ásia. Então, em todos os locais próximos à linha do Equador, vamos ter uma vegetação tropical, né? Eu trouxe para vocês como referência a América do Sul, mas lembre-se que o Equador, a linha do Equador, ela está na região mais central do planeta, né? É a linha imaginária que vai dividir o planeta em hemisfério norte e sul, e a vegetação tropical ela vai estar próxima da linha do Equador. Curiosidades sobre a floresta tropical é que ela é um bioma com maior diversidade, como eu falei para vocês, abrigando mais da metade das espécies do planeta, abrigando tanto espécies vegetais como animais. A segunda maior floresta, ela está localizada na Bacia do Congo, na América Central, e a terceira maior floresta tropical, ela está localizada nas ilhas tropicais do Extremo Oriente. Então, elas só vão perder esse status de florestas, de grandes florestas tropicais, para a floresta da Bacia Amazônica, né, que é a floresta amazônica. Só para vocês terem uma ideia, trazendo aí como curiosidade para vocês. Mas a nossa viagem pelos planetas não termina, pelos biomas do planeta não vão terminar só aí. A gente vai conhecer o próximo bioma tão importante quanto os demais, que são as savanas. Então, as savanas, elas estão localizadas em países tropicais, né, principalmente em médias latitudes. Elas vão disputar com as florestas tropicais? Sim, elas vão estar naquela proximidade ali entre os trópicos e a linha do Equador, né? Lembrando que nós temos uma massa muito grande aí, representativa no hemisfério norte, porque boa parte do ambiente coberto por terra vai estar no hemisfério norte do globo, mas trago aí para vocês ainda como curiosidade o clima, que é um clima tropical, com 4 estações, né? Aliás, com estações bem definidas, entre seca e úmida, né? Elas são longas, né? Vai existir essa sazonalidade, cuja vegetação delas vai ser de gramíneas e árvores espaçadas. Então, nesse caso, você vai ter uma representação muito grande de solo, né, a perder de vista aí, por causa desse espaçamento entre as árvores, com paisagens abertas. Nós vamos ter aqui, isso aqui está representando bem a fauna próximo na África, né, no continente africano. Nós vamos ter leões, os elefantes, as girafas, as zebras, os rinocerontes, hienas e aves como flamingos e garças. E uma curiosidade interessante, né, que essa fauna vai estar abrigando o maior animal da Terra, né, terrestre, que é o elefante. Então, isso aí é uma curiosidade que a gente está trazendo aí para vocês. Além disso, as savanas são conhecidas como campos cerrados na América do Sul e planícies africanas na África, né? Então, são 2 denominações interessantes, mas não para por aí não. Elas constituem hábitats para uma enorme variedade de animais, como eu apresentei para vocês, havendo uma distinção da ocorrência de espécies de país para país. Como eu havia falado, essa fauna aí está mais representada dentro do continente africano. Nós não vamos ter leões em outros locais, né? Temos também aí as herbívoras, né, que são as espécies de animais, constituem a maior parte de espécies encontradas nesse tipo de bioma. Encontra-se nesse biomas, como eu falei para vocês, grandes mamíferos e pequenos insetos polinizadores. Sim, só para mostrar para vocês o quanto é diversificado o bioma das savanas. Então,
Até aqui nós fizemos uma viagem bem interessante, né? Conhecendo um pouco dos biomas do mundo, mas não para por aí não. Vamos conhecer o próximo bioma, que é as pradarias. As pradarias, localização dela, estão em regiões de média latitude em ambos os hemisférios, tá? Tanto o hemisfério norte como o hemisfério sul. Então, elas possuem um solo rico em humus que lhe confere uma fertilidade alta, né, dentro da composição química, o que permite, por exemplo, plantar uma grande variedade de espécies, né, que são bem-sucedidas dentro dessa área, com um clima adaptado para esse ambiente aí, e por conta dessa característica, né, vamos ter uma grande diversidade de monoculturas, mas não tem só ela como referência para para viabilizar plantios, né? Elas têm essa característica para mostrar para vocês como é fácil fazer o plantio, fazer experimentos, por exemplo, né? O solo é um pouquinho diferenciado, tem essa questão da constituição do humus, que vai permitir esse grande laboratório a céu aberto, quando a gente quer testar um pouquinho de monocultura nesse ambiente. Para dar continuidade aí, nós temos, falando sobre as características da pradaria, o clima temperado, né? Clima temperado com estações seca e úmida. Nós vamos ter uma vegetação com gramíneas altas, olha, não são baixas, altas e densas, formando extensos campos. Nós vamos ter uma fauna. Isso aqui não é predominante em todas as pradarias, né? Nós temos aqui em alguns países bisontes, cavalos selvagens, lobos, coiotes, raposas e aves, como codornas e perdizes. Lembrando que as faunas que estão sendo trazidas aqui, às vezes elas são mais características de um determinado continente ou de um determinado país. Trago como curiosidade das pradarias é que elas são conhecidas como pampas na América do Sul e estepes na Euroásia, mas também não para só por aí não, né? Como eu havia falado para vocês, elas possuem solo ricos em humus, com essa característica de ter a fertilidade química propícia para plantações. E para darmos continuidade ao estudo dos biomas, né, viajando pelos biomas do mundo, nós temos aí os desertos. Então, os desertos, a localização, a maior parte deles está localizado no hemisfério norte, nas regiões do norte a oeste da África, Oriente Médio. Nós temos também na região sul e central da Ásia e também na parcela oeste da América do Norte. Então, a abrangência dele vai ser em boa parte no hemisfério norte, embora tenha a distribuição em outros biomas que a gente já viu aqui anteriormente, porque o que caracteriza o deserto é a precipitação. Precipitação até 250 milímetros dentro desses biomas vai caracterizar a palavra deserto. Quer dizer que o que a gente conhece como um deserto com clima quente, na verdade, é um dos tipos de deserto, né? Nós temos também outros. Isso vai depender muito do local onde você está fazendo estudo, mas a característica principal vai ser a precipitação. Temos aí o clima deles é clima árido, com chuvas escassas, né? Por isso que eu falei que a denominação deserta está muito relacionado na precipitação e a temperaturas extremas, né? Quer dizer que durante o dia, em alguns desertos é muito quente e à noite é muito frio. Vamos ter uma variação muito grande. Vegetação, temos as cactáceas, temos arbustos xerófitos, quer dizer que são arbustos adaptados para longos períodos sem água, né, naquele local. E plantas suculentas, né, que são plantas também que vão ter uma adaptação anatômica para conter água, né, para conter o líquido, quer dizer que elas não vão perder com facilidade, elas não vão se desidratar, então elas estão adaptadas para esse clima com escassez de chuva, mais uma vez. A fauna
também vai ter que estar adaptada a esse clima inóspito, né? Nós temos aí os camelos, temos lagartos, cobras, escorpiões, insetos e aves, como os avestruzes, lembrando aí que os avestruzes têm uma robustez muito grande, né? Eles têm também patas muito grandes, adaptados para o ambiente terrestre, né? São animais que não voam. E trago aqui como curiosidades, né, que os desertos são os biomas mais secos da Terra, como eu falei para vocês, com essa precipitação inferior a 250 milímetros ao ano. E o que a gente conhece como um deserto com temperaturas altas durante o dia são os desertos subtropicais, né, que são causados pelos padrões de circulação de massa de ar. Eles se encontram ao longo do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio e ao sul da linha do Equador. E eles são considerados os mais quentes do planeta, esses desertos, esse exemplo de desertos que a gente conhece. Mas tem também o deserto costeiro. Nesse caso, eles formam-se em costas ocidentais, tropicais e em alguns continentes. Apesar da sua proximidade com a água, eles continuam áridos. Isso acontece porque as correntes frias dos oceanos são levadas à costa, onde produzem uma camada de nevoeiro. No entanto, esse nevoeiro ele não é o suficiente para que aconteça uma precipitação, embora o clima seja úmido. Também teremos deserto polar, deserto semiárido e também um outro exemplo que é chamado de deserto verde, que está relacionada com a ação do homem naquele local, né, que ele abre uma determinada área para fazer plantio de monocultura. Isso aí não é uma característica geográfica, na verdade ela está mais ligada ao homem e à sociedade. Então, o que eu apresentei para vocês aí foram os principais biomas, e para a gente dar uma finalizada aí nesse conteúdo, os biomas do mundo são como livros abertos, né? Contando histórias sobre a incrível diversidade da vida na Terra, cada um com suas características únicas. Os biomas nos convidam a explorar e aprender e apreciar a riqueza do nosso planeta. Então, preservem os biomas, é fundamental para a manutenção da biodiversidade. Então, a gente finaliza a nossa aula com esse recadinho.